Bem-vindo a mais um episódio de Novos Clássicos Show, nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Confere o episódio extra no site. Vambora. Eleições em Portugal, o líder da ultradireita e o socialista vão pro segundo turno. Portugal! Exato. Então, caso você não conheça, cadê aqui? Esse aqui é o André Ventura, que ele é o líder do Chega, que, cara, está indo... Todo mundo aí deve conhecer, né, cara? Chega que ele se descreve como Bolsonaro de Portugal, é basicamente isso. Pois é, ele está indo para o segundo turno. E, cara, ele vai concorrer contra o líder do Partido Socialista. Os resultados foram os seguintes, né? Só para vocês terem uma ideia aqui, esse António José Seguro é o líder do Partido Socialista tradicional de Portugal. O André Ventura é o líder do partido de extrema-direita, direita populista, o que é que você queira chamar. Então não é o partido de direita tradicional. Aí esse Cotrim de Figueiredo é o cara do partido de direita tradicional, né? Que eu até me esqueci o nome. Cara, a eleição de Portugal, ela tá tão mal coberta que... Não, os meios de mídia de Portugal, cara, parabéns, assim. Exato, que literalmente a melhor forma de você entender o que tá acontecendo é na página da Wikipédia, cara. É. Então, não, o João Coutinho de Figueiredo, na Liberal. verdade, não é. Ele é o do liberal, ele é tipo o João Amoedo. João Amoedo português, né? Ele é o João Amoedo português. Enfim, esse Gouveia e Melo, ele é um militar que liderou a implementação das vacinas do Covid em Portugal na época. Ele veio como independente. A candidatura assim, cara, vamos votar num cara muito sério, muito responsável. Pragmático E vamos conciliar o país. Tá meio ingovernável, né? Você vê, cara, o voto tá bastante distribuído. Então, existe algum mérito na candidatura aí do Gouveia e Melo, né? Mas em Portugal era tabu muito grande, né? Você votar num militar. Pois até é. pouco tempo. Mas... E aí, esse Luís Marques Mendes era o cara do partido mais tradicional de direita em Portugal, que só foi absolutamente destruído, né? Então, 11% dos votos. E aí, cara, enfim, eu acho que vale a pena falar a primeira coisa que é... E os outros candidatos são, tipo, porra, tons diferentes, exato. tipo, extrema esquerda. Assim. Exato, é isso. Os nem vale a pena. Partido Verde Extrema Esquerda, Partido Comunista, sabe? Tudo isso. Mas enfim, o que aconteceu, na verdade, foi... o socialista ficou em primeiro lugar em surpreendendo todas as pesquisas. Então, aqui tem um gráfico das pesquisas de opinião. Então, aqui é da primeira rodada. Aí você vê, o Gouveia e Melo estava meio que liderando no passado, só que chegando mais perto da eleição, ele começou a perder o apoio rapidamente. E o Antônio José Seguro deu uma disparada na véspera. O que operou foi basicamente, cara, o Almirante Gouveia e Melo tinha toda essa parada de, vai ser o cara que vai centralizar, que vai organizar, uma coisa meio golista até, né? Mas não é tão típica de Portugal, mas aí com o tempo foi se provando que ele não sabia o que ia fazer, que a menor ideia do que ia fazer. Ele não é um cara da política, ele é um cara que negou que se envolveria com política a vida inteira. Com o tempo foi ficando claro que ele realmente não é cut from the same cloth que políticos no geral. E o Antônio José Seguro fez uma campanha toda que era baseada... É até engraçado, tá? Eu sou um tiozão. Vote no seguro. Vote no seguro. Vote no seguro. E o sobrenome dele é Seguro, isso é engraçado. Mas também é pra fazer, cara, sem loucura, a gente tem que dar uma barrada no Chega, você que é um português educado, moderado, que tem valor pela República Portuguesa, estabelecida depois da Revolução dos Cravos. Vote no seguro. E aí, com o tempo, o português, que é um povo pragmático pra caralho, nenhum outro povo toparia ser dono de padaria se não fosse extremamente pragmático. Não é um povo de temperamento particularmente radical, né, também. Não. É muito... Assim como o brasileiro, ele tem um temperamento moderado. Eu diria que o brasileiro é até mais... morno. Você é mais morno que Portugal, será? Eu acho o português mais melancólico, né? Melancólico. É meio sem energia, assim, não é muito vibrante e tal. E de novo, cara, porque você abrir uma padaria, cara, você só... Tipo assim, tu vai acordar todo dia 4 horas da manhã pra assar pão. Mas você tem fluxo de caixa todo dia. Então, assim, eu sempre achei que isso sempre disse muito sobre o temperamento do povo português. E aí eles fizeram a opção segura no Antônio José Seguro. Ainda vai ter o segundo turno, né? A segunda volta, ela ainda vai rolar. Abraço, Orlando Lima. O pessoal tá lendo há 1 hora aí, coisa de Portugal e já tá convertido. Mas, enfim, vamos começar com as coisas mais relevantes pra você saber. Cara, o José Ventura, ele é de extrema direita? Não. Ele é... Eu tava vendo os gringos no X falando sobre avaliando os partidos de direita, sobre quão verdadeiramente de direita eles são. Os piores partidos que eles colocavam, os menos, o que você só deveria descartar imediatamente, que só é... que não é de direita, sabe? É só a mesma merda que sempre teve, só com uma roupagem um pouquinho mais edgy, é o Reform UK, do Nigel Farage, e
o partido de extrema-direita da Espanha, que é o Vox, né? Uhum. O Chega, eles colocavam numa categoria diferente. Os partidos que eles avaliavam bem, né? De novo, Bem não, né? tudo De isso... direita. Né? Exato, tome tudo isso with a grain of salt, né? Porque foi uma conta aleatória que fez essa avaliação. É só pra você saber se é de direita ou não. O principal era o da Áustria, sabe? O OFP. Exato. Österreich, alguma coisa, Exato. Party. Pois é. Ele gostava do Zemmour também. Do Reconquête. Zemmour é bem de direita. Mas ele colocava o Ventura como sendo fanfarrão, né? Cara, O acho que... tem muito motivo pra você acreditar nisso. Né? Pois é. O Ventura, tradicionalmente, ele era um jornalista desportivo. Ele gosta de se pronunciar o Bolsonaro de Portugal, o que é bem engraçado. Isso é derivado da segunda... Como é que é? Derivado da segunda... Do Trump, né? Derivado duas vezes, né? Então, Bolsonaro é o Trump brasileiro, André Ventura é o Bolsonaro de Portugal. Ok. Ele não poderia falar que ele é o Trump português, né? Hoje, assim, dado o contexto atual, pegaria mal. Cara, mas Portugal talvez, é um país bem apagado nesses quesitos de geopolítica europeus, né? Portugal não estava na lista de países sancionados pelo Trump por causa das questões da Groenlândia. É aquilo, é um país pequeno, cara, é um país com a economia não tão grande, a tecnologia não tão de ponta assim. Um país favorecido pra caralho pela União Europeia, tá? É naquela linha ali, aquela primeira gerações de expansão da União Europeia, porra, a galera se deu bem pra cacete. Espanha e Portugal tem todos os motivos pra serem euro-otimistas, cara. A verdade verdadeira é que Portugal é um país muito importante pro Brasil, é um país importante pra Espanha, Pro Timor-Leste. E aí pros países, Angola, pras antigas Moçambique. colônias, e aí eu acho que acaba por aí, sabe? Mas é interessante ver o que tá acontecendo em Portugal, porque justamente era um país tradicionalmente mais tranquilo e etc. Então, cara, se tá dando problema em Portugal, é sinal que as coisas estão muito graves. E a principal pauta do André Ventura é justamente a questão da imigração, de diminuir o número de imigrantes lá. E aí, a mídia brasileira tá noticiando muito como extrema-direita de Portugal lidera a votação entre brasileiros e portugueses que votam no Brasil. Então, fica tipo, caraca, os brasileiros que votam nas eleições portuguesas no Brasil estão votando contra o cara da imigração, sabe? Cara, mas isso é uma parada... É um tema relativamente repetitivo, mas como diásporas conseguem ser mais apegadas à cultura do que, tipo, o tronco principal, né? Então a galera vê um pouco isso no Quebec, vê um pouco nisso em, tipo, diáspora por todo mundo, no geral. O cara, ele tá afastado da pátria. Até que ponto brasileiros com passaporte português são portugueses, né? Além de, tipo, gostar de bolinho de bacalhau e tal, e larpear, né? Ir a Portugal uma vez no ano. Mas sim, os caras têm um apego maior à própria cultura do que os caras que ficaram lá, né? Radicados. Isso é relativamente comum, né? Mas a verdade é que Portugal tá com alguns problemas. Então, por exemplo, enfim, não sei quem é essa página, eu só... De verdade, tem muita pouca informação de Portugal, então eu tô pegando o que tinha. Se essa página for reaça além, assim, do tolerável, desculpa. Tá? Exato, pela terminologia, a possibilidade, mas... Resistência. Em 2023, 75 mil portugueses emigraram, 300 mil episódio lá assistindo imigrantes crinjômetro. Desculpa, cara, a gente assim. Entraram no país. Então, Portugal é um país relativamente pequeno. Eu tenho o dado da imigração, então, cara, Portugal tem 10 milhões de habitantes, cara. Cara, é loucura isso, né? Tem mais gente no Rio de Janeiro do que em Portugal. Você ter 300 mil imigrantes entrando em um ano é 3% da população. Muita coisa, né? Muita coisa. Se fosse o Brasil, seria... Cara, 3% da população brasileira é o quê? 1% é 2 milhões, seria 6 milhões. Quase 7. Isso em um ano. Aqui a gente tem o gráfico... Cadê o gráfico? Você tem o gráfico evolução de estrangeiros residentes, que, cara, aumentou muito recentemente, né? Você vê, então, em 2017 tinha 400 mil estrangeiros residentes em Portugal, em 2024 tem 1,5 milhão. Então, cara, 15% da população portuguesa são estrangeiros residentes, boa parte disso são de brasileiros. E aí, sempre que você pensar em imigração, em qualquer país, você tem que entender que a origem do imigrante é muito relevante. E Portugal tem um perfil, hoje cada vez menos, e isso é parte do que explica a ascensão dessa direita mais radical, tinha um perfil de imigração muito diferente da França, por exemplo. Então, Portugal ia muito brasileiro, por motivos óbvios, né? Na proximidade cultural, linguística e da questão da cidadania. E ia muito, cabo-verdiano. Sim, mas menos até. Ia muito brasileiro. E Portugal tinha muito... imigrantes do resto da Europa que iam lá se aposentar, viver lá nas praias. Tipo,
É um clichê em Portugal que ingleses vão lá pegar praia. A praia dos ingleses, né? Famosinha. É praia Tem lá também, né? Pois é. Por quê? Porque na Inglaterra não faz sol, aí vão pegar sol em algum lugar. Podia ser na Espanha, podia ser na Grécia ou na Itália, só que todos esses países são mais caros, as praias de Portugal também são muito boas, vão pra lá. E os países têm excelente relação, né? Exato. A aliança diplomática mais duradoura aí. Mais duradoura do mundo. Porém, e aí quando a imigração era mais assim, era menos pior, porque os imigrantes latinos, via de regra, são menos problemáticos do que os imigrantes da Síria, da África, ou do subcontinente indiano, do Paquistão e tal. E era menos imigrante como um todo. E o imigrante europeu que vai lá gastar dinheiro, ele não gera problemas da natureza social. Ele pode até gerar problemas da natureza econômica, que é uma questão relevante em Portugal, Muito grande. mas não gera problemas da natureza social. A questão é, esse aumento recente, o que eu vejo muitas pessoas falando, é que na verdade é muito imigrante da Índia especificamente. Cara, Bangladesh, né? Isso foi a frase que o André Ventura soltou que virou meio que um lema de campanha. Isto não é o Bangladesh. E os caras repetiam isso aí, a exaustão e tal. Tem os caras que fazem sketch humor em Portugal, que são bons, eles zoaram bastante isso, assim. E, de fato, eu gosto de olhar do lado dos indianos, sabe? Então eu fico tentando achar contas no TikTok de firmas de imigração da Índia. E aí eu não lembro exatamente qual é o esquema, mas parece que é mais fácil você se estabelecer em Portugal, ter o reconhecimento da tua cidadania, para aí você poder acessar, tipo, toda a macro-região, né, Europa e tal, a zona do euro. Então, Portugal, cara, tristemente, né, se há algum lado positivo da migração, nem isso recebe. Porque na prática os caras se estabelecem ali transitoriamente, sem trabalhar, né, recebem um benefício qualquer, e aí depois eles imigram para as regiões mais pujantes da zona do euro. E, de novo, isso não é um problema... Regiões mais pujantes da zona do euro, famosas regiões que vão ficar dando welfare pro cara não trabalhar. Exato, regiões que podem dar mais dinheiro, tá ligado? Portugal, enfim, a questão econômica lá, a gente vai falar mais depois, mas enfim. E aí, cara, esse é um problema que Portugal não precisaria ter. Porque, ao que me consta, os portugueses já estão meio putos com uma quantidade de brasileiros. Tipo, tiveram algumas... Por um tempo, né, você teve algumas medidas pró-imigração brasileira. Por exemplo, advogados aí. Você poderia ter o teu diploma e a tua atividade advocatícia reconhecida em Portugal se você trabalhasse com português por acho que 1 ano ou 3 anos. Era uma coisa assim. Conheço muita gente que foi pra lá nessa expectativa. Chegou lá, não é tão fácil assim arrumar um advogado português pra dar essa moral, etc. Mas isso foi revogado de forma total, entendeu? Então, muitas outras medidas assim intermediárias que facilitavam a migração de brasileiros foram sustadas. E aí, cara, os países europeus geralmente são abastecidos por diásporas das suas ex-colônias. Então, caralho, por isso que tem muito indiano, muito paquistanês no Reino Unido. Por isso tem muito argelino, marroquino na França. Por isso tem muito argentino, colombiano na Espanha. E é por isso que é cheio de brasileiro em Portugal. A questão dos países ibéricos era que era uma imigração qualitativamente, né, em termos assim de absorver esse cara à tua sociedade. Quão semelhante ele é, sabe? Então, é aquilo. Os problemas que os paquistaneses geram no Reino Unido é muito relacionado à forma que eles tratam mulheres, né, pra ser bem eufemístico. É aquilo, o brasileiro talvez ele seja um pouco mais problemático do que o português nisso, talvez seja, mas a diferença é muito menor do que entre o inglês e o paquistanês. Porque religiosamente, religiosamente, é católico, evangélico, é tranquilo, assim, sabe? Tem familiaridade cultural. Exato. A economia brasileira, ela é muito mais complexa do que a economia, sei lá, da Síria. Então, o brasileiro que vai lá pra Portugal, ele consegue se integrar melhor, sabe? A língua é a mesma. Não vai existir gueto cultural de brasileiro em Portugal que a polícia não entra, por exemplo, sabe? Por mais que o brasileiro se associe lá. Então, assim, cara, Portugal tá numa posição muito boa. Tipo, isso tem muito a ver o fato que os Estados Unidos, hoje em dia, sei lá, 20 e poucos % da população dos Estados Unidos é latina, de origem da América Latina. E por que isso aconteceu sem grandes problemas? E aí a Europa agora é tipo 5% da população de alguns países da Europa é de imigrantes e está dando problemas gigantes. Justamente porque o latino se adapta melhor à cultura europeia. Porque, verdade seja dita, a América Latina faz parte da civilização europeia. É um braço que é um pouco minorado e tal, mas faz parte, entendeu? Enquanto da Índia não. Só é outra parada completamente diferente. Eu vou falar, no cenário mais pessimista, a América Latina é uma penumbra, né? Tá dentro, tá fora, etc. Mas é muito próximo. Então, cara, seria, tipo assim, vetor de imigração ideal. Portugal se encheu de brasileiro, mas agora também não tem mais controle sobre quem chega e quem vai. E aí virou, tipo, um ponto intermediário de Bangladeshs e scammers para acessarem a União Europeia. Isso gera incômodo social, naturalmente gera, né? Pelo amor de Deus. Pois é. Aqui tem uma outra questão, então a gente mostrou um gráfico de um cara mais à direita falando do problema da imigração. Agora esse aqui é um cara
que está justamente argumentando, na verdade, os imigrantes em Portugal são apenas o bode expiatório para um governo disfuncional e um sistema corrupto que não constrói habitações, tornando impossível para os portugueses iniciarem ou gerirem negócios. Isso significa que não são criados empregos, portanto não há oportunidade de trabalho para eles. E não são construídas casas, portanto não há onde morar para eles. O resultado é que a maioria dos jovens portugueses deixa o país entre os 18 e os 25 anos. Antes, o bode expiatório eram os nômades digitais, e antes disso, os brasileiros. Agora são os imigrantes do sul da Ásia. Os portugueses adoram culpar estrangeiros pelos problemas que seu próprio governo criou. Aliás, todos os problemas em Portugal são uma versão extrema dos problemas da Europa como um todo. E aí esse gráfico aqui é novas casas construídas por 1.000 pessoas, né? Então pela população, Portugal está em último lugar da lista e comicamente baixo, sabe? Não se constrói moradia em Portugal. Por acaso eu tive contato com pessoas que chegaram a trabalhar no mercado imobiliário de Portugal, sabe? Era na parte de investimento, né? Então, enfim, a empresa de investimento brasileira, de imobiliária, tava tipo... De olho lá. Oi? Tava de olho lá. Tava de olho, tava tipo, cara, a gente já faz outro tipo de investimento em Portugal, vamos ver imobiliário. Cara, parece que é comicamente retardado o tipo de coisa que você tem que fazer pra construir uma casa em Portugal, assim. Mesmo? Tipo, a regula... Cara, mas é uma regulação absurda, assim. Tipo, as coisas é tudo feito em papel, a tecnologia de construção, sei lá, que Portugal usa, tudo coisa da década de 80, assim. Caralho. Tipo, e aquilo, né? Seria possível construir, porque na década de 80 se construíam mais casas do que se constrói hoje. Mas é tudo extremamente travado. Aí meu entendimento é, essa empresa que é uma grande firma de investimentos aqui do Brasil, que investe muito em coisa imobiliária no Brasil e tem outros investimentos em Portugal, estudou e desistiu. Falou, cara, não dá. Não dá pra fazer investimento imobiliário em Portugal. É coisa de maluco. E é isso, né? O que essa pessoa escreveu faz sentido, cara. Se você não tá construindo não só casas, mas nenhum tipo de imóvel, cara, vai ter muito negócio atrapalhado, sabe? E aí a vida das pessoas vai ser muito ruim. Então, a pressão de aumentar o número de imigrantes, ter os ingleses e pessoas do norte da Europa que são mais ricas, indo pro seu país morar por praia, brasileiro, caralho. Cara, parece que se você tem um trabalho comum em Portugal, sei lá, Lisboa, o preço do aluguel é ridículo, assim, ridículo. Eu comprar um imóvel, então, é impossível, sabe? Esqueça. É, cara, e de certa forma até o Portugal, claro, tem o braço, né, da incapacidade de lidar, né, com a questão imobiliária, mas é um pouco também do meme lá do DJ Khaled, né, de Suffering from Success, né. Parada que Portugal se tornou um destino turístico hypado pra caralho nos últimos, sei lá, acho que menos de 5 anos, né. Portugal foi o destino turístico do ano, acho que em 2023. E aí, cara, todo mundo passou a querer conhecer e, de fato, é um spin-off interessante do que a civilização europeia. Portugal é a sua própria parada. É uma parada pequenininha, discreta e tal, mas é um lugar agradável, com uma comida boa, né? Porra, pelo amor de Deus. Bonito, tem uma história bacana pra cacete. E era uma coisa que ficava meio a revelia, assim, né? No grande teatro das nações, sempre ficou. Mas, cara, a baixa competitividade da economia portuguesa então, mas é um isso legado horrível. É um legado horrível, mas dizem, né? Eu tava pesquisando pra fazer esse vídeo, que na verdade o PIB português está crescendo muito bem, assim como o PIB espanhol. Caralho, parte disso tem a ver com energia renovável, porque a Península Ibérica é um lugar que faz muito sol e a Portugal no Atlântico venta, então é um lugar bom, é um hub bom para energia renovável. Porém, os portugueses normais não estão vendo os resultados, sabe? Eu tava vendo um vídeo, literalmente, que era como a economia portuguesa tá porrando, e os comentários eram só, tipo, os caras falando... mas não é cara, pra mim, tá? pelo amor... Tipo, o dinheiro não fica isso é hilário, porque isso é uma merda, tipo, isso não se reflete absolutamente nada. Mas, enfim, por que eu tô falando sobre isso? Eu acho que parte do motivo pelo qual esse Antônio José Seguro ficou em primeiro lugar e provavelmente vai ganhar a segunda volta é que as coisas... elas não estão boas, mas elas não estão uma merda inacreditável em Portugal para boa parte dos portugueses. Então, um cara de esquerda mais moderado, mais establishment, sei lá o quê, contra o André Ventura, que muitos dizem que é um pouco fanfarrão, sabe? Talvez eles falaram tipo, cara, vamos no seguro. Vote no seguro, pô. Vamos no seguro. Esse lema de campanha foi muito bom, cara. Porque ele joga na fraqueza justamente do André Ventura, que é conseguir vender qualquer credibilidade, cara. Ele é um cara muito fanfarrão. O Chega português tem muita similitude com o PL no Brasil. É muito parecido. Inclusive imitam as metodologias, toda a parada do Instagram, etc. Isso era um comportamento estrangeiro, até pra política europeia, né, de certa forma. E aí, cara, lá hoje em dia tem uma proximidade muito grande, assim, entre os elementos. E um ponto central pro André Ventura é... O André Ventura, ele não tem interesse necessariamente em governar. É, assim, perguntar o que ele acha sobre a economia. Isso eu vi muito essa crítica a partir dos portugueses. Tipo, cara,
tem que aumentar a pensão e tem que cortar imposto. Como assim? Tem que, sabe? Faz sentido isso? Ele entende como a economia funciona? Parece que não, né? O que ele deixa cada vez mais claro. Então a tendência é que o voto desses outros candidatos que você posicionaria à direita, né? Pô, Cotrim, PL, Gouveia e Melo, Almirante, Marques Mendes é o cara da direita estabelecida e o cacete, não deve migrar em peso, que você pode estar olhando assim, caralho, a direita... A esquerda fez só 30% e a direita... Tipo, se você somar todo mundo da direita aqui, dá 23 mais 16, 39, mais 12... Já dá 51, mais 11, 60. Pô. Exato, porque ele vai falar, puta, esse é um cenário igual ao do Chile, cara. O Chile foi assim, passou um cara de direita, foi uma parada first past the post quase, né? Aí todos os eleitorados de todas as alternativas de direita, ó, todo mundo foi no Caixa, tá ligado? Ah, sim. Todo mundo votou na mulher, né? Mas votou no Caixa. Nesse caso, não é claro. Porque você tá lidando com política europeia. Então tem, de certa forma, também um cordão sanitário no entorno do André Ventura. Mas, de novo, eu acho que nem é um dos casos mais problemáticos. Na França, acho que é muito claro. O partido da Le Pen é um partido razoável. Não é de direito, caralho. Mas ele sofre muito com cordão sanitário. O André Ventura, cara, só é meio wack mesmo, sabe? Ele só não é a liderança, assim, que o país precisa agora. Ele é o único cara que ele tá capitalizando forte pra caralho por ser o único cara que ousa falar sobre migração, que é um problema. Acho que já deve estar claro pra você em casa. Mas ao mesmo tempo ele também não tem what it takes, né? Ele não tem aquele passo a mais pra levar o voto de todo mundo depois. Exato. E aí um dos problemas do Antônio José Seguro é que, cara, Portugal tem problemas reais e ficar no seguro pode soar atrativo, mas, cara, a gente vê no mundo inteiro. Pessoas de centro-esquerda e de centro-direita, mas principalmente de centro-esquerda, só estão governando muito mal. Não estão capazes de endereçar problemas de qualquer seja a esfera que ela governa. Então, por exemplo... O exemplo magro, na minha opinião, é o Keir Starmer no Reino Unido. Governo horrível. É melhor do que o Jeremy Corbyn, que era o cara mais à esquerda do Partido Trabalhista? Porra. Cara, provavelmente porque o Jeremy Corbyn só iria afundar o Reino Unido. Tipo, literalmente afundar a ilha do Reino Unido. Mas o governo do Keir Starmer tá horrível. O Keir Starmer é o primeiro-ministro mais mal avaliado da história da Inglaterra. Quem mais? Fala aí um outro governo meio centro-esquerda. Sei lá, o Macron, ele é centro-esquerda, meio centro-direita, ora ele é cá, ora ele é lá, governo Macron é horrível. Eu gosto dele no nível pessoal, mas o governo dele... É horrível. Sabe, muito mal avaliado. O SPD da Alemanha, o Olaf Scholz, que tava lá antes do Merz, também muito mal avaliado. Tanto que o partido dele foi absolutamente destruído. Boric no Chile... Porra, deu entrada pro cara que é o cara mais de extrema-direita... Mais de extrema-direita, né? Eu não acho que o Caixa é de extrema-direita. Deu o cara mais de direita desde o Pinochet, sabe? Porra, tipo, a esquerda no mundo inteiro tá se fudendo. Eu acho que se por um milagre tivesse um cara mais à esquerda que fosse muito competente, muito fera, talvez ele até conseguisse resolver alguns dos problemas, tipo de moradia, sei lá. Eu acho que tem políticas de imigração que, francamente, a esquerda poderia tentar resolver também. Porra. Tipo, a esquerda na Dinamarca fez isso. O Antônio José Seguro, me parece, e aí portugueses que estão assistindo podem corrigir qualquer besteira que a gente falou nos comentários, porque realmente foi difícil estudar pra fazer essa porra desse vídeo. Que ele só não vai rock the boat, e a tendência é que isso é ruim, né? Tu já tá naquela, porra, vote no seguro, cara, acho que já diz tudo que você precisa dizer. E ele tem uma energia muito forte de euroburocrata, né? E aí a verdade, cara, que Portugal precisa, cara, de um terremoto seria todo mundo na Europa, todo mundo no mundo. Seria mórbido falar que Lisboa precisa de um terremoto, né? Haha, piada sobre Marquês de Pombal. Mas precisava de um terremoto, precisava de uma coisa pra dar uma mexida ali, entendeu? Dar uma... Cara, porque a questão da moradia e a baixa competitividade, isso é um problema de toda a periferia do euro. Porque no fim, cara, entrar na União Europeia foi, de novo, uma barganha faustiana. Você ganhou crédito pra caralho. Hoje em dia me disseram que Portugal tem as melhores rodovias da Europa. Tipo assim, o melhor nível de manutenção e cobertura de malha rodoviária da Europa toda é basicamente Portugal. Talvez a Alemanha seja melhor que o do Autobahn, enfim. Mas a ideia é que, cara, Portugal tá um excelente infra. Cara, tem tudo, tá tudo construído, modernizou rápido pra caralho depois do Salazar. Mas, caralho, qual é o motivo que um jovem português tem pra ficar em Portugal? Honestamente, se o cara atravessa a fronteira e vai pra Espanha, o salário dele já aumenta, me corrigiram no último vídeo. 50%, 40%. Porra, caralho, porra, quando é que você... Se ele vier pro Brasil, ele consegue ficar rico no Brasil. Pô, coisa que é muito difícil ficar
lá na Europa. É, o grande criador de portugueses, né, no mundo global, que era a zona norte do Rio de Janeiro, foi destruído. Talvez um projeto anti-lusitano, né? Eu não sei quem estaria interessado nisso. Talvez os holandeses. Mas Mas ainda é muito mais plausível ficar rico no Brasil do que em Portugal, Com né? certeza, que tem muito mais oportunidade, cara. Lá, eu, enfim, conheço muita gente que foi morar lá em Portugal. E a ideia é que meio, cara, não vale a pena se acumular muito dinheiro, né? Aquelas sociedades europeias onde, cara, tirou a cabeça da água, é isso. Aí entra aquele custo de 50% e aí você... Se tua grana não tem mais de 200 anos, irmão, esquece, sabe? O nego vai te taxar até a... Se a tua família não tem uma quinta, né? Não tem uma propriedade, o caralho, você não vai a lugar nenhum. E aí, cara, é uma coisa tão drástica que às vezes e Portugal tem boas alternativas educacionais, tá? Tem centro de referência pra gente mesmo no Brasil. Além de Coimbra, tá? Que seria o típico, né? O estereotípico. Mas os caras preferem às vezes trabalhar em hotelaria na França, cara. E, tipo assim, tem uma diáspora portuguesa de décadas na França que meio se estruturou ali no setor de serviços, hotelaria. Tem uma porrada de português nos Estados Unidos Tem também. muito português em Luxemburgo, cara. Também, mas os caras eles só vão trabalhar em hotelaria, cara. E, tipo, os caras associam português com hoteleiro, no geral. E faz sentido, lá também O português é de small business, né? Ele é esse cara, tá? Eu entendo porque faria sentido. Mas a ideia basicamente é que... por exemplo, tinha aquele cara lá que foi assassinado nos Estados Unidos. O cara era um físico nuclear foda. O cara revolucionou a física nuclear. Ele foi assassinado em condições... Ele foi assassinado por um colega, né, português. Sim. Os dois caras são Elite Human Capital português. Os dois estavam nos Estados Unidos, entendeu? Então, a verdade é que você não tem motivo nenhum pra estar em Portugal se você é um pouco acima da média já, cara. A conta já passa a fechar. Pois é. Mas isso é um dilema português, mas é um dilema, sei lá, romeno, espanhol, búlgaro, sei lá, entendeu? Então, italiano também. Até a Itália, né? Pois e olha que a Itália tem parte do chão, mas enfim. Também é um dilema, sei lá, argentino, assim, né? É um dilema brasileiro também, um pouco menor grau. Tipo, seria um brain drain, só que muito intenso, cara. E aí o euro acelera muito essas coisas, né? Os caras são realmente puxados. O fato do euro ser uma moeda valorizada comparado ao que a moeda endógena portuguesa seria também atrapalha o desenvolvimento de indústria, de exportação, esse tipo de coisa. Obrigado. É verdade, faz sentido. Mas enfim, e aí, cara, uma coisa muito importante pra você saber dessa eleição é que a eleição de presidente de Portugal não é... O presidente de Portugal não é igual ao presidente no Brasil, né? Então, o presidente ele não é quem de fato implementa as políticas públicas, tipo, governa e tal. Quem faz isso é o primeiro-ministro. Aí o primeiro-ministro, ele é feito através de uma coalizão das forças no parlamento. Aí o presidente, ele pode vetar, ele pode destituir o cara e chamar novas eleições legislativas meio que a qualquer momento. Parece que a regra é que ele não pode fazer mais de uma vez em 6 meses, né? Mas, porra, de 6 em 6 meses já seria uma coisa extrema. Então, mesmo que o André Ventura ganhe, sabe? Isso não é... Caraca, não significa que vai ser uma grande reviravolta. Uma coisa que eu achei interessante com relação aos pollings, né? Então, as pesquisas. Você vê Marques Mendes, do PSD, partido tradicional de direita. Esse aqui são os diferentes institutos de pesquisa de Portugal. Um deles deu 13, um deu 15, outro deu 16. Resultado, 11. Ou seja, erraram pra cima, né? André Ventura, 23, 22, 22. Resultado, 23. Foi, porra, muito bom. Antônio Felipe, teve muito pouco voto, foda-se. Cotrine Figueiredo, 20, 17, 18, fez 16. Perto também. Razoável. E Gouveia Melo, 13, 14, 15, fez 12, também perto. Mas o Antônio José Seguro estava projetado para fazer 20% dos votos, ele fez 30%. Então, cara, interessante. Eu tentei pesquisar pesquisas da segunda volta, não achei. Mas o fato que o cara de esquerda está sendo undermeasured, isso vai muito de encontro com o que tem acontecido na política global recentemente, que todos os estudos de pesquisa superestimam o candidato da esquerda e subestimam o candidato da direita. Em Portugal, o que aconteceu foi justamente o contrário. Que impacto isso vai ter para a segunda volta? Não sei. Cara, assim, as pessoas que eu vi... De novo, não vi pesquisa ainda, né? Mas deve sair. Mas a ideia é que, cara, a rejeição do André Ventura é grande demais, cara, para ele ser eleito. Ele tem mais de 60% de rejeição. Tem mais de 60% de rejeição, então é a eleição impossível. Que você vai ver votos da centro-direita migrando para a centro-esquerda. Não é uma democracia igual a portuguesa, né? A europeia, isso é tipo, absolutamente razoável, né? Não é polarizado a esse ponto em termos partidários. Então a ideia é que o Seguro vai acabar ganhando. Então, isso. E, cara, eu acho que o André Ventura, por exemplo, quem são os líderes de direita
mesmo, tipo, direita mais hard, assim, que tem no mundo hoje. Tem o Trump, beleza. Tá realmente você fazendo um mandato bem à direita, bem novo, assim, bem diferente. Bukele, país muito pequeno, um cenário muito específico, beleza. Milei, também bem à direita, fazendo coisas novas. Agora vai entrar uns caras novos na América Latina, na Bolívia, no Chile. O cara do Equador tava tentando, mas ele meio que não conseguiu. Na Colômbia, talvez, ainda. Na Colômbia provavelmente vai entrar também. E é isso. Na Europa, não tem ninguém novo. Não tem ninguém novo. Não tem um cara de direita no Reino Unido, o Farage ainda não entrou. É. Na Espanha, um cara de esquerda. Portugal era o cara de centro-direita até pouco tempo. Talvez vai entrar um cara de esquerda. O Macron é centro-direita ou centro-esquerda, dependendo de onde você vê. True centro. O Merz, centro-direita. Na Holanda, aquele cara cabeçudo, ele até chegou a... O partido Geert Wilders ficou em primeiro lugar, mas ele não conseguiu formar uma coalizão. Meloni, na Itália. Tem a Meloni na Itália. A Meloni E o Orbán. Então, eu ia chegar no Orbán. Tecnicamente, a Itália tem uma pessoa que era pra ser de extrema direita. Só que a Meloni não está fazendo nada. Só não está fazendo nada, at all. Não é nem nada de extrema direita. Só não... Bro. Cara, inclusive levanta um ponto relevante, que é... Nesse ímpeto anti-imigração, pro ítalo brasileiro, odeio isso, tá? Pro brasileiro, que é descendente italiano, Você é um ítalo brasileiro? Cara, bem pouco, mas sim, assim. Mas a verdade é que, tipo, a galera que queria passaporte acabou se fudendo por causa da Meloni. Então, se você quer o seu passaporte português... Não, mas a regra do passaporte português, ela já é bem mais estrita do que a regra da Itália. Porque da Itália, uma época atrás, se eu não me engano, bastava você provar alguma descendência. Portugal, a regra, sacanagem. eu acho que era assim. Eu não peguei essa mamata. A regra de Portugal é o avô. Há um tempo atrás, Portugal e a Espanha, mas meu entendimento é que Portugal dava isso mais, se você conseguisse comprovar que você é descendente de qualquer judeu sefaradita, você ganhava cidadania portuguesa. E eu conheço pessoas no Brasil que fizeram essa porra, o que é absurdo. Caralho. Isso é insano, insano. Tipo, Tem Israel... só um Pereira no nome. Exato, Israel não te daria É. cidadania por isso. Mas Portugal vai dar por causa de um judeu. Pra restituir o... Pra restituir uma porra de 500 anos atrás, expulsão, literalmente. né? Caralho. Enfim. Ok. Mas talvez fique mais difícil, né? Sei lá. Sim, mas só pra fechar o pensamento que eu tava tendo com a Meloni. E aí tem o Orbán. O argumento que eu faria é: o Orbán é o único cara realmente de direita na Europa. Até na Polônia os caras já saíram. O André Ventura tem alguma chance de ser o Orbán? Não. Pra Portugal ter um cara de direita, o que tem que acontecer... Tipo, se o André Ventura chegasse, né? Por trocadilho aí, ele seria Meloni. Com certeza. Ele ia ser a Giorgia Meloni. Talvez até mais incompetente. Pior. André Ventura, cara, me desculpa. Pra ter alguma coisa de direita de verdade em Portugal, precisa aparecer uma porra de direita de verdade em um lugar mais importante da Europa. Pra mim isso é fato. Idealmente na Espanha. Mas, de novo, o Vox, os direitistas do Twitter não são grandes fãs. Então, cara, precisa... Tipo, eu acho que Portugal só dá uma guinada à direita, cara, se a porra da Marine Le... se o Bardella ganhar na França ou se alguém de direita ganhar na Alemanha, cara. Provavelmente Tipo, sim. E aí, de novo, eles não vão estar na... Eles chegaram muito atrasados à parada de ter um partido de direita em Portugal, e eu não acho que eles vão liderar em fazer um governo verdadeiramente à direita, porque ninguém tá conseguindo na Europa, porque é muito difícil. A União Europeia te atrapalha muito, assim, sabe? Cara, e, porra, e de novo, a ascensão de um cara de direita de verdade na França ou na Alemanha coloca em xeque todo o projeto da União Europeia. Então, até teve um tempo atrás a notícia, né, que o Trump tava tentando articular um eixo anti-Europa, né? Sim. Que era basicamente a Itália e o antigo Império Austro-Húngaro. Exato. A gente fez um episódio sobre isso, né? Na real, se quiser olhar. E a verdade é que é impossível, cara. O Chega, de verdade. Assim. Aí eu não sei se, tipo, o meu otimismo, a minha simpatia, até algumas alternativas lá de direita na Europa, são só a distância. Porque o André Ventura eu consigo... Eu já parei pra pensar muito isso também, cara, sabia? porque tipo, aqui no vi... Brasil, cara, Bolsonaro é claramente um retardado. Só que será que se a gente estivesse nos Estados Unidos, a gente ia ficar tipo, cara, puto, o Trump é muito retardado. O Trump é muito retardado. Eu não sei. Porque ele é maluco pra caralho. Provavelmente não, vai. Mas em Portugal eu vejo as coisas do Ventura também. Jesus Cristo. Que é tipo, cara, é a brasilificação, assim, as pessoas estavam falando sobre brasilificação do português, né? Como a união da norma culta e os institutos de soft power brasileiro, novelas, canal do Felipe Neto, do Lucas Neto, estavam mudando o sotaque das crianças em Portugal, etc. Você não sabia que o Chega é o PL, basicamente.
Então, as metodologias PLísticas são replicadas com, cara, extrema acurácia lá. E aí, mano, o jogo todo muda, entendeu? Eu acho muito interessante. Mas, de novo, não foi dessa vez aí a turma... Os cheguistas. Né? Não, cheguistas e diáspora portuguesa, que eu descobri hoje que é reaça, né? Quem diria. Não é dessa vez, hein? Acho que não. Pois é, mas enfim, é isso, pessoal. Esse foi o episódio de hoje. Entra no site www.novosclasses.com.br para ver conteúdo extra, grátis e pago para apoiar o nosso trabalho. 2 planos, um de 15 e um de 30. É a melhor forma, a única forma de você apoiar o nosso trabalho. Então não hesite em assinar, tem mais de 1.000 horas. Tem mais de 100.000 horas de conteúdo lá para você. Exato. E fora isso, me siga no Twitter também, meu @pessoa A99. Meu @novosclasses, eu roubei do pessoa. Muito obrigado.